E, assim, a gente falou do café da manhã, mas a gente faz outras alimentações durante o dia, em horários diferentes. Tem um outro mito, não sei qual é a verdade disso e tudo mais, que existem alimentos que não se comem em certos horários, né? Como é que é isso? Existe mesmo alimento que a gente deve evitar em determinados horários? Sim. Na verdade, não tem muito isso. A não ser, de repente, assim, se você é um atleta e talvez você não possa consumir uma grande quantidade de fibras antes do treino. Ou não só atleta, mas um desportista também. Vamos supor que você tem alguma prova ou você tem algum tipo de caminhada, de corrida, natação, tênis, durante 2 horas, que é bastante. Ou até acima de 1h30, de repente. Nesse caso, o excesso de fibras vai te dar mais desconforto no trato gastrointestinal. O excesso de carboidratos vai te dar mais desconforto também. Então, é muito comum, para quem realmente foca em provas, de endurance especialmente, é importante planejar a proteína, o carboidrato, o lipídio, mas também não só isso. A fibra pré-treino é um ponto importante. Se for demais, vai dar desconforto. Carboidrato, é importante o carboidrato. Mas em excesso, especialmente pré-treino, pode dar muito desconforto. Então, é muito comum um paciente que está numa prova, seja atleta ou desportista, prova de corrida de rua, que é muito comum, né? Hoje em dia. E aí a gente faz um ajuste da alimentação. Só que se tiver muito carboidrato, antes desse treino especialmente, é muito fácil o paciente ter cólica, flatulência, diarreia, até vômito entre a prova, o que atrapalha totalmente, né, esse paciente. Então, nesses casos, realmente, você planejar essa quantidade e essa qualidade e a redução de fibras é um ponto importante. Lembrando que fibra é super importante para a questão da saúde intestinal, para controle glicêmico, controle lipídico. Só que pensando nessa questão do esporte, logo antes, assim, não seria tão interessante. Para a gente saber quais os alimentos clássicos que têm fibras e tudo mais. Então, por exemplo, a gente pode pensar em alimentos integrais, grãos integrais. Se você pensar assim, o quanto é interessante, né? Numa chia, numa linhaça, que você pode colocar em vários alimentos. Um pão integral, por exemplo. Até mesmo assim, frutas que têm mais fibra. Uma manga, por exemplo, tem mais fibras. Então, esses alimentos, eles são mais ricos. Aveia, por exemplo, né? Então, farelo de aveia, eles têm bastante fibras na composição. Então, eles não seriam tão interessantes em excesso antes de um treino. A própria laranja, quando você pega a laranja, tem aquele bagaço, né? Que sobra, é fibra pura ali. Então, o suco não teria tanta fibra, mas a laranja, de fato, teria um pouco mais. Bem mais, na verdade, né? Então, nesse caso, esses alimentos em excesso não seria tão interessante. Tanto que, para atleta, a gente pensa sempre em colocar um alimento exato, de uma quantidade ajustada, adequada, tudo muito bem calculadinho para que você não tenha esse prejuízo. E outra questão é, de acordo com cada paciente, a gente consegue aumentando a quantidade que ele pode consumir de carboidratos. Mas isso tem que ser muito bem ajustado, planejado. É importante o carboidrato, obviamente, para o treino. Mas a gente vai subindo aos pouquinhos. A gente até chama isso de training the gut. Você treina o intestino do paciente para absorver mais carboidratos. Então, quanto mais você aumenta o seu rendimento, quanto mais você está... Você começou agora, você não faz nada. Você vai começar a correr. Se eu te der 30 gramas de carboidrato, você vai talvez conseguir tolerar. Só que, ao longo do seu treino, eu vou aumentando um pouquinho mais o carboidrato. 30, 40, 50 e vou subindo. De acordo com a sua intensidade do exercício, de acordo com a duração do exercício. Para que assim você consiga cada vez mais absorver mais carboidratos e, consequentemente, ter mais desempenho esportivo também. Só que isso eu não posso te dar do dia para a noite. Eu tenho que subir aos pouquinhos. Especialmente se você é uma pessoa que, de repente, tem uma dieta com baixo carboidrato. Você fez a vida inteira, ou durante algum tempo, aí, dieta cetogênica, dieta low carb. Se eu te der mais carboidrato, você passa mal. E aí você pensa o seguinte, puxa, tá vendo? O carboidrato é do mal mesmo. Passei mal. Porque o seu intestino, ele já está adaptado para absorver menos carboidrato. Porque você come pouco, então seu corpo pensa, puxa, para que eu vou ter tanta proteína para pegar esse carboidrato se ele não come tanto carboidrato assim? E aí você vai aos pouquinhos aumentando, você vai aumentando algumas proteínas, chamadas de GLUT5, SGLT, que estão lá no intestino, que elas absorvem, elas pegam mais os carboidratos. Então, de acordo com o que você consome, mais você consegue tolerar. Mas é algo que deve ser feito planejado.